O Grupo H da Copa do Mundo não tem integrantes entre as consideradas favoritas a levar o título em 18 de dezembro, mas tem seleções com capacidade para ir longe e até surpreenderem na competição. Portugal vai ter a última chance de dar um título de Copa do Mundo a Cristiano Ronaldo, que revelou ser essa a última participação em mundiais. O melhor resultado do craque foi justamente na primeira vez em que disputou a competição, com quarto lugar em 2006. CR7 chega ao Qatar em um momento muito ruim, com brigas internas no Manchester United e muito mais tempo no banco de reservas do que atuando nos principais jogos. Apesar da vontade de chegar longe, o desempenho dos portugueses nas últimas competições foi decepcionante e muitos dedos apontam para o técnico Fernando Santos. Vários jogadores do time titular são nomes de destaque nos principais campeonatos do mundo, como, por exemplo, o versátil João Cancelo e Rúben Dias, ambos do Manchester City, além do ponta-esquerda Rafael Leão, do Milan, um dos melhores jogadores do campeonato italiano até aqui. Bruno Fernandes e Bernardo Silva também têm jogado bem nos clubes, mas todos esses jogadores acabam tendo desempenhos abaixo do esperado quando se reúnem com a camisa de Portugal. No gol, a novidade em relação aos últimos torneios é Diogo Costa, jovem revelação de 23 anos do Porto, que superou Rui Patrício, que deve ser reserva. A seleção de Gana, que na Copa da África chegou às semifinais, perdeu a chance de vencer o Uruguai com a defesa salvadora do atacante Luís Soares, que acabou expulso. Tem jogadores atuando nos grandes centros do futebol, mas muitas ausências por lesão. O técnico Otoado perdeu Jojo Wollacott, o goleiro, e o volante Idriss Ubaba, ambos titulares. Dos convocados, Tariq Lamptey, lateral do Brighton, e Thomas Partey, volante do Arsenal, são alguns dos destaques. Também estão presentes na convocação os filhos do clássico jogador ganês Abedi Pelé, Jordan e André Ayew, este último um remanescente da histórica seleção de 2010. Por falar em irmãos, depois de ter Kevin Prince e Jerome Boateng, irmãos que jogaram a Copa por Gana e Alemanha, a seleção agora tem o caso de Iñaki e Nico Williams. O primeiro vai disputar o Mundial pelo time africano, enquanto o segundo foi convocado pela seleção espanhola. A primeira fase vai reservar o reencontro entre Gana e Uruguai, que decidiram nos pênaltis a vaga na semifinal da Copa da África, que ficou com os sul-americanos na cavadinha de Louco Abreu. A Celeste tem um claro encerramento de ciclo em 2022, mas com uma passagem de bastão aos jogadores mais jovens. O treinador Oscar Tabares, que ficou muitos anos no comando da seleção, foi substituído em dezembro de 2021 por Diego Alonso, que promoveu algumas mudanças na espinha dorsal do time. Luís Soares e Edinson Cavani, os dois maiores artilheiros da história da seleção, jogam a última edição de Copa, ao lado de atletas mais jovens que devem liderar o país nos próximos anos. É o caso de Federico Valverde, do Real Madrid, Rodrigo Bentancur, do Tottenham, e Matias Vecino, da Lazio, que formam um meio-campo de muita marcação, como manda a tradição uruguaia, mas também com muita qualidade. No ataque, o herdeiro mais óbvio de Soares e Cavani é Darwin Núñez, que jogou muito bem no Benfica de Portugal e faz neste ano a primeira temporada no Liverpool da Inglaterra. Dois jogadores importantes que chegam com problemas físicos são Jorge de Arrascaeta, do Flamengo, que passou grande parte do segundo semestre com uma pubalgia, e Ronald Araújo, defensor do Barcelona, que se recupera de uma lesão muscular. Outros conhecidos do futebol brasileiro presentes na lista de Alonso são o lateral Matias Vinha, que passou pelo Palmeiras, e o meia Agustín Canóbio, do Atlético Paranaense. A Coreia do Sul, semifinalista na Copa em que foi anfitriã em 2002, enfrenta um grupo complicado e tem em Heung-min Son a principal esperança de chegar longe na competição. O jogador do Tottenham da Inglaterra é um dos grandes atacantes do mundo e o maior nome da história do futebol sul-coreano. Quem tiver uma memória boa vai lembrar do treinador Paulo Bento, que foi técnico do Cruzeiro por pouco mais de 2 meses em 2016. Os sul-coreanos fizeram boas eliminatórias, com um futebol de posse de bola e muito ataque, mas sofreram quando enfrentaram times mais fortes, como o Brasil, que aplicou uma goleada de 5-1 em um amistoso no meio desse ano.